Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes, em um vídeo no YouTube com o título de "Se eu não guardar o sábado, posso ser salvo?", disse: todos os cristãos, desde os apóstolos, desde os pais da igreja, desde os reformadores, desde os puritanos e desde toda a igreja cristã ao longo desses 20 séculos, reserva o domingo como o dia do Senhor. Jesus, o Cristo, guardou o sábado? A Bíblia, nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta, responde. A Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17, 18 e 19, disse: não cuideis ou não penseis que vim abolir a lei e os profetas. São palavras de Jesus, o Cristo. Não cuideis ou não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim para dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iud e nem um cots, nem um j ou um tio, nenhuma só letra ou vírgula se omitirá ou serão tiradas da lei, sem que tudo seja cumprido. E continuou dizendo: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, infelizmente, é o que acontece com aqueles que defendem o domingo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. São palavras de Jesus o Cristo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. E conforme seu costume, repetindo, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga. O versículo é bastante claro. Jesus, segundo estava acostumado, segundo estava habituado, segundo foi ensinado, entrou na sinagoga no sábado. O Senhor do sábado guardava o sábado e ensinou todos a guardar. Jesus o Cristo, aquele que estabeleceu o sábado, guardava o sábado e ensinou todos a guardar. O apóstolo Paulo guardou e defendeu a guarda do sábado. E ele foi o último apóstolo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, aliás, o livro diz: e Paulo,
como tinha por costume, e Paulo, como tinha por costume, por hábito, como foi ensinado, foi ter com eles, e por 3 sábados, não foram 3 domingos, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Aqui está dizendo claramente que o apóstolo Paulo, na cidade de Tessalônica, durante 3 sábados, ensinou sobre as Escrituras. O apóstolo Paulo e mais algumas pessoas que estavam com ele chegaram a Perge. Saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, não foi no domingo, assentaram-se. Atos capítulo 13, versículos 13 e 14. Notamos nestes 2 versículos que o apóstolo Paulo não estava sozinho. Tinha mais alguns irmãos da igreja o acompanhando. Quando saíram dessa sinagoga em Antioquia da Pisídia, onde Paulo dissertou sobre a palavra de Deus durante 3 sábados, pediram a Paulo e Barnabé que no sábado seguinte, não foi no domingo seguinte, que no sábado seguinte estivesse novamente ali na sinagoga. Paulo e Barnabé aceitaram o convite e no sábado seguinte, diz a Bíblia, quase toda a cidade foi até lá para ouvir a palavra de Deus. Na cidade de Filipos, uma colônia romana ali na Ásia Menor, hoje Turquia, como não tinha sinagoga, o apóstolo Paulo se reuniu na beira de um rio. E ali Lídia se converteu. Na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses, 78 sábados, ensinando todos os sábados a palavra de Deus. Atos capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 11. O apóstolo Paulo, em seu discurso em Antioquia da Pisídia, no capítulo 13, versículo 24 de Atos, disse que as vozes dos profetas eram lidas todos os sábados, não era no domingo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja apostólica primitiva era perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, a lei pela graça? Anulamos, pois, a lei por qualquer outra coisa? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele responde, não, de maneira nenhuma. E continua, antes confirmamos a lei. O Didaquê, que é um dos mais antigos escritos cristãos, e que é datado do ano 60 ao ano 90 da era cristã, diz, reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados para que o sacrifício seja puro. Didaquê, capítulo 14. Esse importante documento cristão mostra que os cristãos se reuniam para a ceia do Senhor realmente no sábado, dia do Senhor. Porque não há na palavra de Deus nenhuma referência dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Entretanto, há versículos claros, precisos, dizendo que o sábado é o santo e deleitoso dia do Senhor. O decreto do imperador Constantino I
baixado em 7 de março do ano 321, é mais uma prova de que no 4º século a igreja guardava o sábado. O decreto dizia que todos os juízes e todos os habitantes das cidades descansem no venerável dia do sol. Olha a expressão que ele usa. Descansem no venerável dia do sol. Esse venerável dia do sol é o domingo, dia que os pagãos reservavam para prestar culto ao Deus Sol, o chamado Sol invicto, que era adorado em todo o Império Romano, né? O imperador Constantino mudando a guarda do sábado para o domingo. Ele está mandando todos descansarem no venerável dia do sol, e não no sábado, que era o dia de descanso dos cristãos. Uma outra fonte importante que mostra que a igreja observava o sábado no 4º século é o Concílio de Laodiceia, no ano 364 da era cristã, da nossa era. O cânon 29 diz: os cristãos não devem judaizar, isto é, guardar o sábado, judaizar, fazer como os judeus, e ficar ociosos no sábado. Os cristãos não devem judaizar, fazer como os judeus, e ficar ociosos no sábado, mas trabalhar nesse dia. Devem apenas, especialmente, honrar o dia do Senhor domingo. E como cristãos, devem, se possível, não trabalhar nesse dia. Se, entretanto, eles forem encontrados judaizando, isto é, guardando o sábado, que sejam excomungados por Cristo. Como podem perceber, os cristãos que guardavam o sábado foram até ameaçados. Muitos comentaristas dizem equivocadamente que o Concílio de Laodiceia foi local e não teve muita importância. Mas os que assim pensam estão redondamente enganados, porque os 60 cânons do Concílio de Laodiceia foram oficializados, ratificados pelo Concílio da Calcedônia, no ano 451 da nossa era, da era cristã, 97 anos depois do Concílio de Laodiceia. A Enciclopédia Americana, volume 14, diz: o Concílio de Laodiceia foi composto de 32 bispos das províncias da Ásia, e os resultados de suas normas estão apresentados como credos obrigatórios aos cristãos em todo o mundo pelo Concílio de Calcedônia, em 451. A Enciclopédia Britânica, falando do Concílio da Calcedônia e reforçando o que a Enciclopédia Americana disse, escreveu: além de reforçar os anteriores cânones dos concílios da Igreja Romana, assim como as declarações de alguns sínodos locais, o Concílio da Calcedônia emitiu decretos disciplinares direcionados a monges e clérigos e declarou patriarcadas, isto é, subordinadas à Igreja de Roma, patriarcados, quer dizer, subordinadas à Igreja de Roma, Jerusalém e Constantinopla. As declarações a respeito do sábado daquelas pessoas que os apologistas católicos e os apologistas protestantes
chamam erradamente de pais da igreja são apócrifas e carecem de fontes seguras, fidedignas. Vou repetir. As declarações a respeito do sábado daquelas pessoas que os apologistas católicos e os apologistas protestantes chamam erradamente de pais da igreja são apócrifas e carecem de fontes seguras, fidedignas. Os únicos pais da igreja são Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 9, disse: "E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus." O apóstolo Paulo escreveu uma carta dura de advertência aos cristãos da Galácia, dizendo: se nós, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aí diz novamente, para enfatizar a seriedade do evangelho e a necessidade de permanecer fiel na doutrina. Diz: agora de novo também vou-lo digo, se alguém de vós anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa maldito ou separado de Deus. Está bem claro que aqueles que pregam ou ensinam um evangelho distorcido devem ser considerados anátemas. E isso vem acontecendo muito em nossos dias. E esses mentirosos não se conscientizam disso. Parece que têm a mente cauterizada. A maioria daqueles que chamam erradamente de pais da igreja e os reformadores que não fizeram uma mudança tão profunda na igreja como dizem, eram antissemitas. Vou repetir. A maioria daqueles que chamam erradamente de pais da igreja e os reformadores que não fizeram uma reforma tão profunda na igreja como dizem, eram antissemitas. Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I, chamado absurdamente de pai da igreja, deu pulos de alegria quando o imperador Constantino I, que chamava de nosso Salvador, também um antissemita, no dia 7 de março do ano 321, mudou a guarda do sábado para o domingo, com a desculpa de que era para fazer uma acomodação ao calendário semanal. Martinho Lutero foi admirado por Hitler. Martinho Lutero, admirado por Hitler, não gostava, tinha asco dos judeus. E esse comportamento de Martinho Lutero, o expoente da reforma protestante, está registrado no livro, abre aspas, sobre os judeus e suas mentiras, fecha aspas. Esse livro é um tratado escrito por Martinho Lutero em janeiro de 1543. Nesse livro, ele defende perseguição aos judeus, destruição de bens religiosos dos judeus, proibição dos rabinos pregarem,
queima de sinagogas e escolas judaicas, confisco do dinheiro dos judeus. Disse Lutero: esses vermes envenenados e venenosos devem ser recrutados para trabalho forçado ou expulsos de uma vez por todas. Parece que Martinho Lutero também incita o assassinato de judeus quando escreveu: temos culpa em não matá-los. No livro, Martinho Lutero diz que aqueles que aceitam o judaísmo devem ser considerados sujos, que safurgam como porcos e que a sinagoga era um prostíbulo incorrigível. E diz: queimam suas sinagogas, force-os a trabalhos forçados, trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos para não sermos parceiros de suas blasfemas e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Martinho Lutero foi considerado por Adolf Hitler, no seu livro Mein Kampf, como uma das três principais figuras da Alemanha. Adolf Hitler se inspirou nos escritos de Lutero para matar mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o comportamento violento, esquizofrênico do expoente do protestantismo, um dos principais reformadores. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, o reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes diz uma inverdade quando diz que ao longo desses 20 séculos a Igreja reserva o domingo como o dia do Senhor. E todo o seu comentário não passa de uma narrativa absurda. Infelizmente, todo o seu comentário nesse vídeo não passa de uma narrativa absurda. Essa é a verdade. Fica com Deus, um grande abraço.